Eles já foram os 5 grandes pecados destinados a destruir o mundo, mas agora se tornaram crianças em meu orfanato. Eu pensei que eles iriam se reformar por causa disso, mas nunca esperei que eles criassem secretamente uma organização. Chamada Lua Azul, em apenas 5 dias, eles aniquilaram a maior gangue criminosa do leste. Tudo isso aconteceu por causa de uma única frase que escrevi sem pensar, que conquistou o pecado Yender da ira. Por causa disso, ela me ajudou a subjugar os outros pecados e me coroou como o mestre deles. Quando a história começa, eu de alguma forma me tornei o líder dos chefões destruidores de mundos. O que diabos está acontecendo? 2 anos atrás, eu cheguei neste mundo de fantasia. Na época, eu não fazia ideia de que tipo de lugar era este, então eu só queria sobreviver me apoiando na minha identidade como filho de um conde. Até que um dia, ouvi de uma empregada sobre as identidades dos meus 2 irmãos. Léo Faraday e António Faraday. Ao ouvir esse sobrenome, um mau pressentimento de repente tomou conta do meu coração. Será que este é o Cecilia? Cecilia é um jogo de RPG por turnos, e não importa por qual rota você comece. Quando os 5 grandes pecados aparecem, todos os nobres e cidades perecem. Entre eles, o Conde Faraday aparece como um personagem coadjuvante, um nobre devasso antes do início da história. O motivo de eu estar tão familiarizado com isso é porque eles são a primeira família lixo a ser eliminada pelos protagonistas. Eu me lembro que esse lugar dava muitos pontos de experiência. Eu nunca imaginei que seria o filho mais novo da família Faraday, Alan. Droga. Neste momento, estou rezando para que a deusa me mande de volta, já que a vida boa aqui só dura 10 anos. Os transmigradores não deveriam ganhar umas vantagens. Porque eu não tenho nenhuma habilidade de chat. Pensando nisso, eu me levanto de repente. Não é que não haja nenhuma vantagem. Afinal, eu conheço o enredo do jogo para os próximos 10 anos, o que significa que tenho informações cruciais sobre o futuro. Para sobreviver em segurança, eu silenciosamente elaboro um plano em minha mente, reformar os 5 grandes pecados. Afinal, eles ainda são crianças. Eles provavelmente ainda não despertaram seus poderes. O tempo passa rápido e, 2 meses depois, meu assistente está-me relatando a situação. Ele já resgatou todos os órfãos do laboratório de experimentos com seres vivos no leste. E entregou a administração para Yudia. Eu aceno com a cabeça, satisfeito. Você fez um bom trabalho, Evan. Ele trava por um momento. Você está me elogiando, certo? Jovem mestre. É que sua expressão não parece mudar em nada. Então eu forço um sorriso. Estou contando com você de agora em diante. Eu não consigo evitar. Ações que deveriam ser fáceis são completamente impossíveis de controlar com este rosto. Esta é a primeira vez que confiam em Evan dessa maneira. Ele coça a cabeça, sem graça. Obrigado pelo elogio, jovem mestre. Em Cecilia, onde a traição é a norma. Evan é um dos raros personagens coadjuvantes que cumpre sua palavra, então eu o contratei no momento em que o encontrei. Então, o tom de Evan muda. Este ataque foi para resgatar aquela garota chamada Yudia, certo? Eu confirmo. Exatamente como ele suspeitava por sua experiência como mercenário, aquela garota definitivamente não é uma criança comum. Ela é tão poderosa que Eva não consegue entender porque ela se deixaria ser trancada tão obedientemente. Mas há algo ainda mais intrigante. Porque o senhor não a trouxe para treiná-la pessoalmente. Jovem mestre, se o senhor a deixar lá, não terá nenhum benefício. É normal que Evan esteja confuso, embora pareça que a estou deixando lá sem usar nenhum de seus poderes, isso faz parte do meu plano original. Yudia Frodia é um membro do amaldiçoado clã de sangue, que fez um contrato com um ser de outro mundo para usar seu poder. Ela se tornou o pecado da ira entre os 5 grandes pecados, um monstro responsável por centenas de milhares de vítimas. Mas, contanto que ela possa crescer em paz, ela não terá necessariamente um final ruim e destrutivo. Eu sou mesmo um gênio. Para impedir que Evan fique imaginando coisas, preciso inventar um motivo. O motivo é simples. A hora ainda não chegou. Ao ouvir isso, Evan não consegue evitar de franzir a testa. Ele sente que seu jovem mestre está jogando um jogo muito maior. Então, eu sinalizo para Evan que ele não pode vazar este assunto. Eu também lhe forneço fundos generosos e, finalmente, entrego-lhe uma carta de consolo para Yudia. Depois de passar por experimentos tão cruéis, é melhor confortá-la. Apesar de não saber se isso vai realmente acalmá-la, eu ainda preciso tentar. Porque eu incluí uma mensagem secreta na carta. Essa frase foi repetida dezenas de vezes no jogo. É um encantamento que pode apaziguar o clã de sangue amaldiçoado e tem um efeito calmante sobre os tormentos dos seres das trevas.
o vazio dos seres de luz é o único talento e pertencimento. Esta é uma cena da história do pecado da ira. Na época, recitar esse encantamento não teve efeito algum, embora fosse parte da história que ativava o combate após falhar no jogo. Mas agora, 10 anos antes do jogo começar, não é tarde demais. Eu já cuidei de um deles, é hora de salvar o próximo. Parece ridículo que uma única frase possa me tornar próximo de um monstro. Mas como é uma raça que venera seres de outro mundo, talvez realmente funcione. Afinal, pessoas normais não conseguem entender a mente desses fanáticos. A cena muda para outro lugar, onde o dia lê com atenção a carta que eu escrevi para ela. Eva acha cada vez mais estranha. Ela parece uma criança sem emoções. Então, e o dia fala. Você disse que quem escreveu esta carta foi um tal de Lord Alan, certo? Porque ele não me chamou para ficar ao seu lado. A aura que o dia emana assusta Eva, que começa a soar frio, pois para manifestar poder mágico é preciso ter, no mínimo, o nível de mestre. Como uma garota com menos de 10 anos consegue fazer isso? Evan rapidamente se lembra do que seu jovem mestre disse. O jovem mestre disse que ainda não é a hora certa. Ouvindo isso, e o dia finalmente se acalma. Ela aperta a carta contra o peito, abrindo um sorriso de pura felicidade. Porque aquela frase é uma promessa conhecida apenas por ela e seu mestre. Ela entende porque ele não a trouxe para o seu lado. Deve ser porque ainda não é a hora certa. Nesse momento. E o dia já despertou seu poder e se tornou o PEC. Vários meses depois, vou à biblioteca e pesquiso em meio a uma quantidade enorme de informações. Mas ainda não consigo encontrar nenhuma pista sobre o terceiro protagonista. Ao mesmo tempo, Evan corre até mim, pois já resgatou a segunda criança. Então, eu pergunto a ele com incerteza novamente. Você o tratou com gentileza, certo? Com muito cuidado. Antes que Evan pudesse falar. A porta da biblioteca é arrombada com um chute. Ah, meu Deus! Se não é o nosso analfabetozinho Alan. Esta pessoa é António, o segundo filho do Conde Faraday. Ele começa a zombar de mim no momento em que entra. É sempre assim. Não sei como o Alan original aguentava isso. Embora eu queira revidar. Como ele quer usar a biblioteca, vou sair primeiro. Bem quando António vai pisar na minha cabeça. Uma adaga o interrompe. Vocês dois, vermes, deem-o fora. Não quero ver sangue tão cedo. Este é Léo, o filho mais velho dos Faraday. António rapidamente direciona sua hostilidade para ele. Os dois vivem se engalfinhando. Léo zomba do forte cheiro de remédio nele. Enquanto António o manda tirar o cheiro de rouge. Eu aproveito a distração deles para sair de fininho. Embora os Faraday sejam uma família bucha de canhão no início, o poder deles é maior do que se imagina. Os irmãos de Vassos lutam ferozmente pela posição de chefe da família. O mais velho, Léo, é chamado de Rei Playboy. E controla quase metade do negócio de entretenimento. António é chamado de Rei das Poções. E comanda uma grande indústria farmacêutica. Pelo bem da minha vida pacífica. Eu definitivamente não posso provocá-los. Quero viver feliz como um filho legítimo e incompetente. De volta ao quarto, Evan fala novamente. Ele acha que a segunda criança também é incomum. Mas ao me ver assim, ele fica chocado. Como o jovem mestre sabe sobre experimentos secretos. Em lugares distantes e resgata pessoas do mercado negro de escravos. Parece que você mal consegue se proteger. Eva não consegue entender, por mais que pense. Você vai mandar essa criança que nos esforçamos tanto para encontrar para o orfanato. Também, eu respondo calmamente. Eva, você mesmo disse que aquela criança é incomum. Claro que sim. Afinal de contas, ele é uma figura capaz de destruir o mundo no Reino Unido. Composto por múltiplas nações, Dias McCarran foi comprado no mercado negro de escravos da nação principal. Kellyan, ele é o segundo chefe em Sicília, depois de ser vendido como escravo. Ele sofreu abusos e vagou por toda parte, até que finalmente se tornou o pecado da preguiça entre os 5 grandes pecados. E aniquilou vários reinos das maneiras mais cruéis. Essa parte da história chocou muitos jogadores. Com a brutalidade do jogo. Aquele cara carrega o nome da preguiça. Mas seu espírito vingativo é incrivelmente diligente, porque ele sempre paga na mesma moeda àqueles que o maltratam. E com juros. Eu avisei o Evan várias vezes para tratá-lo com gentileza. Mandá-lo para o orfanato é só porque ainda não é a hora certa. Mesmo assim, Evan imagina que seja isso. Então,
A carta que você enviou para a senhorita Yudia tem a ver com a segunda criança? Eu confirmo, para me aproximar mais da Yudia, compartilhando assuntos do cotidiano, e para que ela cuide bem da criança doente que enviei. Naquela noite, Yudia observa de longe o garoto emitindo uma luz roxa. Ele encara o vazio, imóvel. Então ela se aproxima. Você parece completamente destruído. É a marca deixada por aquela coisa, não é? As palavras bode negro saem da boca de Yudia. Mas é precisamente essa palavra que faz dias, que antes parecia uma pessoa destruída. Reagir de repente. Seus olhos se enchem de intenção assassina e confusão. Yudia lê facilmente essas emoções. Parabéns, aquele Lorde escolheu você. Em breve, você ganhará poder. Então sinta o poder que lhe foi concedido e liberto, e Yudia encara Dias com um sorriso. Você só precisa jurar lealdade absoluta àquele Lorde, e então poderá ter sua vingança. Imediatamente, incontáveis luzes roxas transbordam do corpo de Dias como fios. Enquanto isso, Yudia olha para a carta que seu mestre lhe escreveu. Ela percebe que seu mestre ainda se importa muito com ela. Depois de ler a carta, os cantos de seus lábios se curvam para cima. Ela acredita que poderá encontrar seu mestre em breve. A cena muda para alguns dias depois, bem quando estou balançando a cabeça, frustrado. Por não conseguir encontrar o terceiro chefe. De repente, uma notícia chega aos meus ouvidos. O segundo jovem mestre está morto. Ao ouvir isso, eu congelo. O segundo filho da família Faraday morreu. Como pôde ser tão rápido? A família Faraday rapidamente organiza um funeral para António. No entanto, Aldi, como pai, não mostra nenhuma preocupação com a morte do filho e ainda está com mulheres em ambos os braços no funeral. É realmente um mundo de fantasia sombria. Os escândalos da família são mais sujos que os esgotos das favelas. A causa da morte de António é listada como queda acidental, o que é diferente do que eu sei pelo jogo. Ele morre lutando contra Léo pelo posto de chefe da família. Nesse momento, Léo parece satisfeito consigo mesmo. Seu sorriso vai de orelha a orelha. O assassino é ele ou seus apoiadores. No entanto, não pretendo me envolver nesta farsa. Meu plano original está progredindo de forma constante. Eu só preciso lidar com os 5 grandes pecados. Parece que preciso acelerar as coisas. O tempo passa. Um ano depois, após a questão do herdeiro ser resolvida, o negócio farmacêutico de António também é engolido por Léo. E assim, a família do Conde vive um período de paz. Durante esse tempo, Yudia e eu nos tornamos amigos por correspondência. Se eu conseguir manter contato com ela, isso definitivamente vai me ajudar no futuro. Pelas informações atuais, são todas crianças muito inocentes. Quando leio até o final da carta, vejo o valor do patrocínio deste mês. Isso me intriga. O patrocínio para um orfanato tão pequeno não para de aumentar. Que curioso. Evan, ao meu lado, explica que essa situação não costuma acontecer. Mas que é algo bom para eles. Em seguida, Eva me atualiza sobre a situação. De acordo com as informações da guilda, encontramos o rastro dele. Estou muito satisfeito com isso. O terceiro chefe. Finalmente encontramos aquele cara. A cena muda para o centro do tráfico de drogas. Léo, o filho mais velho da família Faraday, mantém muitos assassinos aqui. Agora, o grupo cresceu para várias centenas de pessoas. No entanto, quando 2 líderes saem, eles veem uma cena horrível, seus subordinados, incontrolavelmente, sacam as próprias adagas. Cada rosto retorcido está cheio de desespero e súplica, mas seus braços ainda pressionam incontrolavelmente a lâmina invertida lentamente contra seus pescoços. Finalmente, mais de 10 pessoas tiram as próprias vidas em meio ao som de carne se rasgando. Quando tudo acaba, Dias, que estava escondido na escuridão momentos atrás, avança silenciosamente. Ele não entende qual o sentido de matar esses caras. Diferente de um ano atrás, seus olhos agora brilham com uma luz de razão. E o Dia vira o olhar para ele. Você amoleceu. Dias nega. Eu sei que eles transformavam humanos em veneno. Eu só me pergunto se massacrar essa escória vai ajudar na vingança. Diante da pergunta de Dias, e o Dia sorri. Claro que vai. Isso está preparando o terreno para o retorno daquele Lorde. Quando aquele Lorde vier para cá, com certeza ele não pode ficar num lugar tão reles. Dias encara o padrão sob seus pés. Acena com a cabeça como se tivesse entendido e se cala sem dizer mais nada. Tudo é como aquele Lorde deseja. A lua azul é a lâmina daquele Lorde.
Depois que os dois partem, um totem da lua permanece no chão. 2 anos se passaram desde que Alan e Udia se tornaram amigos por correspondência. Evan agora está procurando por Alan em todos os lugares. Finalmente, ele o encontra no quintal. Evan está completamente exausto. Ele já enviou a 5ª criança para o orfanato. Durante esse tempo, ele resgatou os 3 pecados restantes, embora encontrar o terceiro. O pecado da ganância tenha dado um certo trabalho. Com o meu conhecimento do jogo e explorando o Evan até o osso. Nós finalmente conseguimos. Olhando para o Evan, que correu de um lado para o outro o ano todo. Eu sinalizo que ele pode descansar um pouco agora. Evan, incerto, confirma novamente. Finalmente acabou. Depois de receber minha confirmação, ele imediatamente se joga no chão. Evan solta um longo suspiro. Mas você não parece feliz, jovem mestre. Eu gesticulo para que ele olhe com atenção. Não consegue ver. Eu já estou sorrindo. Evan fica pasmo. Vou apenas supor que você está sorrindo. Eu me espreguiço e organizo meus pensamentos. Eu não esperava que as coisas corressem tão bem. A formação dos 5 grandes pecados requer catalisadores suficientes. Mesmo que eu me esforçasse ao máximo para resgatá-los, seria difícil ter sucesso antes que eles encontrassem o infortúnio. Em outras palavras, a única preocupação era que eu só poderia resgatar as encarnações do pecado. Com corpos e mentes feridos. Mas agora essa preocupação parece desnecessária. Todas as 5 crianças estão crescendo saudáveis e fortes. Então, perguntei novamente sobre o orfanato. Você não percebeu nada de estranho quando inspecionou o orfanato da última vez? Percebeu? Evan pega a carta que o dia me escreveu. Alguém como o Snow Wolf, quando voltou pela primeira vez. Estava completamente imóvel, como um boneco quebrado. Mas ele está se adaptando bem no orfanato. E a Lina também. Quando a resgatamos pela primeira vez. Seus olhos estavam bem fechados, jurando nunca mais olhar para este mundo. Quando a visitei da última vez, ela estava, na verdade, lendo um livro com grande interesse. E parece muito mais alegre. Eu não esperava que o dia pudesse alcançar este nível. Será que é por causa de alguma configuração especial em que ela gosta do orfanato? Vendo por esse lado, a Yudia também é uma pessoa gentil. Evan fica confuso sobre o porquê de eu estar perguntando isso. Ela escreveu algo especial para você. Evan olha, mas não encontra nada. Pelo contrário, as crianças do orfanato estão crescendo saudáveis. O que os deixa um tanto orgulhosos. Eu não esperava que eles crescessem tão bem. O ambiente realmente é o fator mais importante. Então, Evan pergunta de novo a questão que o incomoda há anos. Mas quando você pretende encontrá-los? Você sempre diz, quando for a hora certa. Isso me deixa sem saber como explicar. Porque eu não quero encontrá-los de jeito nenhum. Embora haja muitos benefícios em manter um bom relacionamento com eles. O processo para eles se tornarem pecados é doloroso e trágico demais, pelos flashbacks do jogo. A personalidade desses caras foi destruída desde a infância. Talvez com a minha intervenção, eles melhorem. Mas eu ainda tenho um pouco de medo deles, então dou outra resposta vaga. Talvez em 5 anos. De qualquer forma, neste mundo sombrio, eu só preciso melhorar minhas habilidades de autodefesa. Felizmente, Alan tem um pouco de talento mágico. Enquanto eu pensava, Eva menciona a Lua Azul. É uma organização que ganhou fama recentemente na região leste. Dizem que eles se especializam em caçar outras gangues. É a primeira vez que ouço falar disso também. Mas parece que eles estão fazendo boas ações. Eu nunca ouvi falar dessa organização. Ela deve desaparecer em breve. Evan faz um gesto de cortar a garganta. O problema é que eles matam até nobres. Pensei que o jovem mestre soubesse disso. Ao ouvir isso, minhas pernas fraquejam. Evan, a partir de hoje à noite, você vai dormir no quarto ao lado do meu. A cena muda para o orfanato. E o dia está ouvindo o relatório desta semana da Lua Azul. Lobo da Neve, o pecado do orgulho, fala em um tom alegre, mas com um conteúdo sangrento. Eu arranquei a cabeça de todos os traficantes de humanos. Eu disse que os pouparia se eles conseguissem acertar a cor dos meus olhos. Mas nenhum deles acertou. E Lina, o pecado da ganância. Derreteu todos os seus cadáveres. O Sul também está resolvido. Dias eliminou o laboratório de experimentos ilegais com seres vivos. Radan. O pecado da avareza puniu aquela escória que causava o caos em Avalon, transformando todos em carne moída.
depois de ouvir o relatório de trabalho, e o dia fica muito satisfeita. Nós existimos para a Grande Lua. A Lua Azul é uma organização misteriosa criada por Yudia que venera a Grande Lua. Nesse momento, Dias fala novamente. Parece que encontramos um problema. O líder de Avalon não é o filho mais velho do Conde, que mora naquela mansão. Enquanto resolvia o assunto, Dias descobriu uma ordem perigosa. Aquele filho mais velho parece ter mirado naquele Lorde. O que você disse? Yudia mostra uma expressão de incredulidade. O ar ao redor parece congelar. Lobo da Neve, que estava sorrindo brilhantemente. Agora ergue as orelhas e olha ao redor. Lina, que observava em segredo. De repente, encara fixamente para a frente quando Yudia lê até o final. De fato, diz, elimina Alan. Ela amassa a carta. Yudia não pode permitir que tal coisa aconteça. A cena muda para 2 anos depois. O Conde Faraday está morto. A causa oficial da morte é paralisia cardíaca. Aqueles que conhecem a situação podem facilmente adivinhar que a verdadeira causa da morte do Conde Faraday foi overdose de drogas. As expressões indiferentes do filho mais velho, Leo, parecem indicar que ele já previa essa morte há muito tempo. Comparado a isso, ele está mais preocupado com a Lua Azul. Portanto, a morte do Conde é concluída silenciosamente, sem provocar um único soluço. De volta ao quarto, Eva me pergunta o que fazer a seguir, já que aquele cara se tornará o chefe da família no próximo ano. E, neste momento, eu já fiz as minhas malas. Por que seguir? Eu planejo sair daqui temporariamente e me esconder em Rudmi por um tempo. Rudmi é uma pequena vila ao sul do território Faraday. Assim que Alan sai, Leo fica no andar de cima, olhando para ele. O que? O que eu deveria fazer? Devo eliminar Alan. Embora este irmão estúpido não tenha nenhuma habilidade. No entanto, bem quando estou aproveitando 3 dias de vida pacífica. Sou forçado a voltar para a mansão Faraday. Porque Leo, o filho mais velho dos Faraday, está morto. Isso me confunde ainda mais. Porque ele morreu tão rápido. E é completamente diferente do que deveria acontecer. Ele morreu com uma espada atravessada no coração. Quem matou Leo? Ao mesmo tempo, percebo que todos os criados estão me olhando com expressões estranhas. Todos eles parecem assustados, mas eu claramente não fiz nada. Logo, Evan retorna da investigação. O que você descobriu? Evan se inclina em direção ao meu ouvido com uma expressão de incredulidade. Jovem mestre. Na verdade, foi você o cérebro por trás da eliminação de Avalon da noite para o dia. Que diabos? Do que se trata isso? O tempo volta para 3 dias atrás. No dia em que saí da mansão, Evan está confuso, já que estou deixando a família. Por que não me esconder em uma cidade grande? Isso não vai funcionar, porque Rodney é o ponto final do meu plano. Eu já resgatei os 5 grandes pecados da desgraça, o enredo destrutivo original já foi alterado. Rodney não tem nenhuma ligação com a história original, e a família Faraday tem uma casa lá. É o lugar perfeito para eu relaxar. Diante da confusão de Evan, eu digo a ele que tenho minhas próprias razões. Mas Evan sabe que seu jovem mestre está apenas o enganando. Ele não entende o que seu jovem mestre está realmente planejando. E cada movimento meu está sob o olhar atento de Leo. Ele originalmente queria envenenar Alan. Logo após a morte do pai deles, mas, inesperadamente, Alan se ofereceu para ir até a fronteira sozinho. Ele pensou que não precisaria matá-lo, mas por causa dos assuntos recentes de Avalon. Ele inexplicavelmente o acha irritante. Então, ele sinaliza para Armand seguir aquela carruagem. Ouvindo isso, Armand fala, você está me dizendo para eliminá-lo. A pergunta seca perfura o silêncio. As sobrancelhas de Leo se franzem levemente. Armand, que nunca antes questionou ordens. Porque de repente está perguntando isso. Justo quando Leo está prestes a corrigir seu comportamento, inesperadamente, uma lâmina perfura seu peito. Leo nunca esperou que seu subordinado mais capaz durante esse tempo trairia, e seu nome não é Armand. Seu nome verdadeiro é Sidon, da organização Lua Azul. Eles têm apenas um credo, tornar-se a lâmina daquele Lorde. Se alguém quiser prejudicá-lo, os membros da Lua Azul podem tomar a iniciativa. Então, ele esperou 2 longos anos por essa sentença. Infelizmente, a Lua Azul já lhe deu uma chance. Leo ainda fantasia que sua organização o vingará, sem saber que desta vez eles já foram erradicados. Enquanto isso, estou vivendo muito confortavelmente em Rodme. Como até encher e durmo até encher e como.
Esta é a vida nobre que eu realmente quero. No entanto, depois de apenas 3 dias, minha vida pacífica é destruída, porque Leo, o filho mais velho dos Faraday, está morto. Eu tenho que voltar para a mansão Faraday para assumir o comando. Então, todos caem em especulações desenfreadas. E eu me torno o demoníaco de sangue frio aos olhos deles. Alguém pode me dizer como as coisas chegaram a este ponto? Evan pensa a respeito e concorda, porque você é o único beneficiário em todo este assunto. O jovem mestre Leo foi assassinado depois que partimos. Você se tornou o herdeiro com um álibi perfeito. Avalon também desapareceu, então ninguém vai te incomodar pela morte de Leo. Você se transformou em um assassino de nível santo da espada. A mente por trás da família do conde. Na verdade, a situação atual me deixa incapaz de me defender. Embora eu não tenha feito nada, todos têm que apontar o dedo para mim. Então eu penso na organização Lua Azul que Eva mencionou antes. Poderiam ser eles. No entanto, Eva nega diretamente a minha opinião. De acordo com a investigação atual da guilda, não foram eles. A Lua Azul não deixa nenhum corpo. Mas eles sempre deixam uma marca, e o pessoal de Avalon foi todo morto à espada. Então o assassino é muito provavelmente um mestre de nível santo da espada. Mas pensando bem, isso faz sentido. A Lua Azul é uma organização de base que surgiu do nada e nunca sequer apareceu no jogo. Então, quem poderia ter feito isso? Do outro lado. E o dia pergunta cuidadosamente a todos se deixaram algum rastro. Lina fala primeiro, nenhum rastro foi deixado para trás. Até as pegadas foram limpas. Snow Wolf brinca com a adaga em sua mão. Só deixamos uma pilha de partes de corpos. Os 486 membros restantes de Avalon foram eliminados por dias. O resto foi partido ao meio por Rodan. Os olhos de Yulia brilham em um tom carmesim. Perfeito. Avalon, que uma vez dominou o reino, virou pó em apenas 5 dias. Então, Radan fala novamente, no entanto. Não acho que a limpeza foi perfeita. Yulia imediatamente fica inquieta. Então Radan apresenta informações sobre nobres ligados a Avalon. Entre eles, há uma família chamada Aldia, com laços estreitos. Yulia termina de ler a informação e murmura suavemente, vocês devem saber o que eu vou dizer, certo? Todos se preparam. Rodan acena levemente com a cabeça, entendido. Eu cuidarei deles discretamente. Só então Yulia respira aliviada. Finalmente, só resta a questão da guilda após a investigação deles. Eles acreditam que este assunto não tem nada a ver com a Lua Azul, todas as guildas acreditam unanimemente. Um santo da espada criou esta cena infernal, no entanto, Yulia sente que eles não podem baixar a guarda. E devem continuar monitorando as informações da guilda. Este assunto não pode de forma alguma chegar aos ouvidos daquele Lorde, de jeito nenhum. Dias está confuso. Embora ele fosse parente de sangue daquele Lorde, você quis matar aquele Lorde primeiro. Isso não foi uma ordem daquele Lorde, foi. Os olhos carmesins de Judah de repente se incendeiam. Eu já disse antes, não disse. Nós somos todos as lâminas do Lorde. Não podemos ter nossos próprios pensamentos, podemos. Sem ordens. Não é aceitável, você entende. Só podemos agir sob ordens. Se aquele Lorde não se pronunciou, não devemos agir precipitadamente de forma alguma. Nunca o desaponte. Dias passa a língua seca sobre o lábio superior e encara Yulia diretamente nos olhos. Ele simplesmente não consegue entender como alguém tão capaz como Yulia pode estar ansiosa e inquieta. A este ponto, simplesmente porque teme que aquela pessoa descubra. Embora Dias tenha dúvidas, ele não se atreve a perguntar mais nada. Tudo isso é pela grande lua, por aquele Lorde. A cena muda para o outro lado. Desde que o funeral de Leo acabou, tenho lidado constantemente com os assuntos da família. Este mês tem sido incrivelmente agitado, mas eu só quero ser um nobre preguiçoso. Embora Leo tenha ofendido algumas pessoas, ele deveria ter morrido 6 anos depois. Como a morte dos irmãos mudou a direção do jogo, todos os assuntos da casa caíram sobre mim como herdeiro. E todos se tornaram mais diligentes do que antes. Eu me lembro de quando o conde estava aqui. Eles ficavam vadiando o dia todo. Mal sei eu que, aos olhos deles, se não trabalharem o dobro, serão eliminados pelo jovem mestre Alan. Também posso dizer que todos parecem com medo. Espero que eles consigam resolver as coisas sozinhos. Sem que eu precise intervir. A cena muda para a noite. Olhando para a cena à sua frente, Evan ainda está um tanto surpreso, porque em apenas 2 anos.
A magia do jovem mestre atingiu o nível 2. Normalmente, leva 4 anos para alcançar isso. E também requer um certo talento mágico. Embora eu tenha praticado essa magia casualmente para autoproteção. Dominá-la requer um controle preciso do poder mágico. Embora eu tenha conseguido. Ainda estou em um nível amador. Aprender magia neste mundo de fantasia foi emocionante no início. Mas à medida que estudei mais a fundo, descobri que meu núcleo mágico é ridiculamente pequeno. O núcleo inato é como o nível de habilidade natural de um atleta. No entanto, em comparação com os outros, meu núcleo mágico é extremamente pequeno. Neste momento, Eva me interrompe. Porque recebemos um convite para um baile hoje. Se meus 2 irmãos não tivessem morrido, vocês não conseguiriam me arrastar para este tipo de lugar. Mas agora eu me tornei o Conde de Faraday. Então preciso cuidar de algumas relações sociais. Este baile está sendo realizado na parte sul do reino de Astria. Para os nobres socializarem, e eu preciso aproveitar esta oportunidade para construir relacionamentos com outros nobres. Porque estabelecer conexões com nobres é crucial para alcançar uma vida pacífica. Mas parece que todos os outros têm medo de falar comigo. Eles estão me evitando como a praga. Para ser honesto, eu já esperava essa situação. Afinal, Alan é um nobre devasso de origem humilde e sem refinamento. Embora 3 gerações atrás a família fosse uma casa aristocrática de renome no reino. Agora esta família é famosa por produzir os playboys mais notórios do leste. Ou, mais precisamente, são demónios que te queimam se você os provocar. Mas eu vim preparado. Pratiquei minhas habilidades de degustação de vinhos por meio-dia. Este vinho é verdadeiramente distinto. Especialmente aquele aroma. Gostaria de levar algumas garrafas para casa, combinado com um sorriso gentil. Com certeza todos vão me achar muito amável, mas a filha do conde ao meu lado começa a suar frio. Ela imediatamente se vira e foge. Vou informar meu pai agora mesmo para preparar tudo para você. Isso me choca. Como isso é diferente do que eu imaginei. Os nobres sussurram que sou ainda pior que aqueles 2 irmãos. Usando palavras cruéis para forçar os outros a me darem vinho. Eva, atrás de mim, só consegue conter o riso e dar um tapinha no meu ombro. Depois de dar uma volta pelo salão, ganhei uma pilha de espólios. Perdi tempo aprendendo sobre vinhos. A reputação dos Faraday é muito pior do que eu imaginava. E como os boatos de que eliminei meus próprios irmãos se espalharam por toda parte, parece que me tornei alguém que todos evitam. Parece que minha vida social está completamente arruinada. No entanto, bem quando me virei para sair e tomar um ar, uma mulher me nota do lado de fora. Eu considero cuidadosamente o que deu errado. De repente, uma voz suave soa. Com licença. Posso falar com você? Finalmente alguém está falando comigo. Contudo, quando me viro, não vejo ninguém. Olhando para baixo, descubro uma jovem graciosa me olhando, nervosa. Perdoe-me, sou Aldia, a 3ª filha do Duque Aldia. Ela acabou de dizer a família Aldia. A família Aldia é uma das 3 grandes potências sombrias de Sicília, conhecidos como os canalhas do norte, certo? Como alguém que se aproxima de mim por iniciativa própria poderia ser uma pessoa comum. Mas porque não tenho memória de uma figura tão proeminente no jogo. Acho que ela nem sequer existe no jogo. Aldia vai direto ao ponto. Por favor, conceda-me seu poder, pois posso morrer esta noite. Eu me lembro que a família Aldia só tinha 4 membros no jogo. O que significa que ela morreu antes mesmo da história começar. Aldia me conta sobre seu passado. Ela nasceu da concubina mais favorecida do Duque e sobreviveu apenas sob a proteção de seu pai. Mas agora o Duque Aldia está gravemente doente, e se seu pai falecer, seus irmãos agirão contra ela. Estou confuso. Porque ela pediria ajuda a um completo estranho como eu. Com o seu poder. Isso deveria ser uma tarefa fácil. Aquele rosto perpetuamente calmo mostra ansiedade pela primeira vez. Eu devo recusar. Aldia diz que não me deixará ajudar de graça. Se eu tiver sucesso, ela me dará metade dos bens de sua família. Não é que eu não queira ajudá-la. Mas no momento, mal consigo manter minha própria vida, então é melhor não lhe dar falsas esperanças. Mesmo que eu quisesse ajudar, não sou um daqueles poderosos lendários. Quando olho para trás, vislumbro o desespero agitando-se nos olhos da silenciosa Aldia. Eu estalo a língua, voltando-me para Aldia, que ainda está parada ali. Desejo-lhe boa sorte. Para aliviar o peso em meu peito, eu forço uma bênção educada. Honestamente,
Espero que ela consiga encontrar um aliado confiável. Enquanto isso, todos os meus movimentos estão sob a vigilância da Lua Azul. Dias decide relatar o que Alan acabou de dizer a Yudia, mas Lina sinaliza que ele não precisa se preocupar. Porque aquela garota é o único membro da família Aldia que não está na lista de alvos de Radan. Dias entende tudo instantaneamente. Se for esse o caso, então as coisas são muito mais simples. Eles só precisam vigiar aquele Lorde. E impedir que qualquer palavra sobre o incidente de Avalon chegue aos seus ouvidos. Bem quando eu voltava para o salão de recepção. Uma saudação fria-me para novamente. Ao ouvir isso, meu coração dispara de empolgação. Será que finalmente vou fazer um amigo nobre? Mas quando me viro e vejo quem é, eu congelo. Como pode ser ela? Claro, qualquer um que se aproxima de mim não é um nobre comum. Então, eu faço uma saudação nobre padrão para Lady Genunia. Kalia parece surpresa. Você me conhece? Eu confirmo, você é famosa de várias maneiras. Afinal, ela é um dos 3 poderes sombrios do reino de Astria. Aldia no norte, Fradei no leste e Kalia, a filha mais velha do conde Genunia, no oeste. Se os Fradei são uma gangue de rua, então os Genunia são um sindicato corporativo. Preciso de conexões que me permitam viver em paz. Para a minha maravilhosa vida feliz, eu absolutamente não posso me envolver demais com ela. Quem pode me culpar, quando Lady Kalia é tão bela? Kalia me olha com um olhar intrigado. Eu gostaria de conversar mais com você. O que você acha? Eu respondo que há muitos olhos e ouvidos por aqui. Embora, por dentro, não seja isso que estou pensando. Eu só quero que ela me deixe ir embora logo. Khalil levanta uma sobrancelha de surpresa e depois ri, compreendendo. Exatamente como dizem os rumores. Enquanto eu fico completamente confuso, ela diz, aguardo ansiosamente nosso próximo encontro. Antes que eu possa dizer qualquer coisa, ela vai embora, me deixando ali, perplexo. Enquanto isso, Dias e os outros notam algo incomum. Uma figura de preto está vigiando aquele Lorde. Mas eles não receberam ordens para lidar com isso. A cena muda para mais de 10 dias depois. Evan e eu chegamos a um desfiladeiro remoto. Finalmente encontramos este lugar. Foi fácil achar essa localização no jogo. Mas na realidade, levamos meio mês de busca. A verdadeira razão pela qual fui ao baile foi por este labirinto. No jogo, o labirinto é chamado de Labirinto dos Sussurros. Concluí-lo te recompensa com um artefato decente. Felizmente, eu ainda me lembro da estratégia para concluí-lo. Entrando no vale. O que nos recebe é uma porta coberta de runas misteriosas. Evan também percebe o mistério do lugar. Mas, mais do que isso, ele está curioso para saber como seu jovem mestre conhece este lugar. É porque eu venho aqui com frequência. Ao ouvir isso, Evan congela. Eu quase deixei escapar enquanto estava distraído. Então, eu me recomponho rapidamente. É brincadeira, CLA claro. Eu naturalmente tenho meus meios. Evan fica sem palavras. O jovem mestre sempre brinca com uma expressão tão séria. Lá dentro, acima do quebra-cabeça, há um par de mãos gigantes de pedra. Se a resposta estiver errada, as mãos gigantes desabarão e esmagarão as pessoas até virarem polpa. Mas, nessas circunstâncias, como o jovem mestre pode estar tão calmo? Embora ele sirva o jovem mestre há 4 anos. Ele ainda não consegue entendê-lo, nem como ele conhece assuntos distantes como a palma da sua mão. A razão pela qual Evan está disposto a seguir este enigmático jovem mestre é porque tudo o que ele faz é para o bem. Enquanto eu resolvo o quebra-cabeça, a câmara do tesouro do labirinto finalmente se abre. Diante de nós, há um mar de tesouros de ouro e prata. No entanto, eu só tenho olhos para um anel preto de aparência comum, porque sei que pegar qualquer outra coisa trará um desastre. O anel da restrição é exatamente do que preciso no momento em que sairmos do labirinto. O rosto de Evan se enche de espanto. Isso também estava dentro das suas expectativas. Logo na saída do labirinto, dezenas de golems bloqueiam o caminho deles. Evan sabe que não consegue derrotá-los, mas precisa encontrar uma maneira de fazer o jovem mestre escapar. Vendo isso, eu aceno com a mão. Deixa que eu cuido disso. Eu caminho direto em direção aos golems. Evan começa a suar frio, porque a magia de segundo nível do jovem mestre. De jeito nenhum conseguiria derrotar esses golems. Antes que ele pudesse perguntar, eu recito preguiçosamente o encantamento. Fragmento que herdou a grande vontade de Neakura, conceda-me o poder da restrição. Quando minha voz se cala, o mundo inteiro congela de repente.
Uma voz etérea fala, declare 2 restrições executáveis. Fico perplexo com esta cena espetacular. No jogo, isso apenas mostraria uma caixa de diálogo. A recompensa do labirinto, o anel da restrição, assim como o nome sugere. Impõe restrições ao usuário enquanto concede uma compensação correspondente. Eu expiro lentamente e recito as cláusulas de restrição que já tinha planejado. Primeira cláusula, ao usar magia. Eu devo, obrigatoriamente, usar selos de mão babilônicos. O que você deseja obter com isto? O poder de distorcer levemente as leis do mundo. A restrição aceita meu pedido. Segunda cláusula, ao usar magia, eu devo usar encantamentos babilônicos. O que você deseja obter com isto? O mesmo que antes. A voz misteriosa fica em silêncio por um momento com a minha resposta. Isso me faz gelar. Será que eu fiz algo de errado? Só para garantir, eu até imito os gestos da enciclopédia de habilidades. Aqui, é preciso usar selos de mão e encantamentos como restrições. Para maximizar o poder de ataque mágico. Eu joguei essa parte muitas vezes. Não deve haver nenhum erro. Depois de um momento, a voz etérea retorna. Eu aceito seu pedido, humano que ainda se lembra dos grandes selos de mão e mistérios há muito esquecidos. Obrigado por herdar esta vontade. Ouvindo isso, fico confuso. O que significa herdar a vontade? Enquanto isso, o anel da restrição desaparece lentamente. Parece que a restrição foi bem sucedida. Herdeiro da vontade, eu sempre o protegerei. Quando as palavras cessam, sou rapidamente puxado de volta à realidade. Evan está tentando me afastar da horda de golems. Eu sei que, mesmo que use todo o meu poder mágico, não conseguiria liberar todo o poder do relâmpago. Porque meu núcleo mágico define claramente meus limites. Então, depois de obter o anel da restrição, quero usar isso como um experimento, para ver que poder a restrição e o custo podem gerar. No momento em que o encantamento de refração sai dos meus lábios, a luz fraca explode em arcos dançantes. Luz lazuli, acompanhada por explosões crepitantes. Aquela orbe, inicialmente minúscula, de repente explode com luz azul. Transformando-se em centenas, milhares de raios, e então se formando em uma esfera gigantesca. No mesmo instante, formei os selos de mão, polegar pressionando o dedo do meio. A junta do dedo como na posição inicial de um peteleco. Difratar. Assim que o encantamento final soa. Os golems iluminados no cânion parecem congelados no espaço-tempo, enquanto relâmpagos crepitam através de seus corpos. Dezenas de golems se desintegram instantaneamente, sem qualquer resistência. Evan, que corria desesperadamente em direção aos golems para salvar Alan. Agora está paralisado e boquiaberto. Isso é sequer humano. Evan não consegue conter sua curiosidade e pergunta. Você esteve escondendo sua força o tempo todo? Eu respondo que não escondi nada. Isso é mesmo só magia de segundo nível? Eu confirmo que sim. O rosto de Evan se enche de incredulidade. No entanto, embora eu pareça calmo por fora, por dentro estou em pânico. Afinal, nem eu sabia que a magia podia liberar esse tipo de poder. No combate por turnos de Cecilia, você pode aprimorar a magia com selos de mão e encantamentos dentro de um mesmo turno. Por exemplo, ao lançar o relâmpago em cadeia agora há pouco, eu usei 4 conjuntos de encantamentos. Refração, deflexão, luz lazuli e padrão de difração. Totalizando 5 rodadas de aprimoramento. Em outras palavras, eu simplesmente explorei uma mecânica de jogo milagrosa. Para conjurar magia de raio em grande escala, mas, fora isso, devido às minhas restrições. Eu preciso usar gestos e encantamentos ao conjurar qualquer magia. A magia é aprimorada em cerca de 2 vezes. Eu dou de ombros. Afinal, essa magia de segundo nível tem um poder comum. O resultado superou muitas expectativas, até eu fiquei surpreso. Evan, ao escapar do labirinto, não tem mais energia. Isso é mais exaustivo do que uma batalha. Ele se pergunta que tipo de pessoa criou este lugar irritante. Eu me lembro que este labirinto tem outro nome. Ao navegar pelas configurações de mapa e guias na comunidade, ele de alguma forma ficou conhecido como o Labirinto de Perian. Alguém chamado Paran o criou. Paran, Evan não sabe quem é. De qualquer forma, vamos voltar primeiro. Usar selos de mão que correspondem aos atributos da magia aumenta o poder, e escolher os encantamentos apropriados. Aprimora as propriedades. Embora seja uma mecânica de jogo, os ícones aqui permanecem os mesmos do jogo. Apenas os valores aumentam de forma diferente. Agora mesmo, cada encantamento que eu pronunciei mudou as coisas visivelmente.
Será que minha excelente habilidade de controle de magia me permite perceber essas mudanças estruturais? Assim que meu poder mágico se recuperar, eu com certeza preciso fazer vários experimentos. Enquanto isso, Lina tem observado cada movimento meu, o que a deixa cada vez mais curiosa. Depois que Alan e os outros partem, Lina chega a este lugar. E ela consegue ler o texto misterioso gravado na parede, um texto do Império Arlan, da Era Esquecida dos Deuses Exteriores. Gravado pelo covarde Parien para um amigo destinado a ficar sozinho. Lendo essas palavras, Lina não consegue deixar de rir com desdém. E numa era em que os deuses exteriores devastavam a Terra, ele repeliu as invasões das marés negras inúmeras vezes. E até derrotou a Rak, que conseguia fazer os fiéis oferecerem seus corações de bom grado. Com um único olhar. Grande e glorioso Imperador Perien. Lina, nascida como herdeira da Biblioteca Antiga. Carregando a grande missão de uma guardiã da fronteira, reconhece instantaneamente a inscrição na moldura da porta. Foi feito por aquele cara chamado Parain. A voz de Alan ecoa de repente na mente de Lina. Embora ela saiba que ele é alguém seguido pela Rainha Eudia, que será registrado na história. Certamente não é uma pessoa comum, mas para aquele grande lord ser alguém a quem até mesmo Parain demonstraria respeito, a magia que ele acabou de usar parecia comum. Mas os encantamentos foram extraordinários. Afirmação e negação se chocam intensamente em sua mente. E enquanto pensa, o corpo inteiro de Lina treme de assombro, de repente olhando na direção de Alan. Seu rosto gradualmente mostra um brilho de fervorosa reverência. Lina sente uma presença oculta e olha para o lado. Dia já está parado ali, seus olhos púrpura-dourados brilhando fracamente enquanto ele acena para ela. Aquela pessoa de preto está morta. Sua cabeça foi repentinamente torcida 2 vezes no ar. Mas eu não senti nenhuma flutuação de magia. Depois de ouvir o relato de Dias. Lina cai em um breve silêncio. Precisamos relatar isso à Sra. Eudia. Após uma breve troca de palavras, as 2 figuras desaparecem instantaneamente na noite. A cena muda para a propriedade Genunia. Onde Kalia está se lembrando do Alan que conheceu hoje. Parece que aqueles rumores não são falsos. Uma expressão tão fria que gela os ossos, olhos como um abismo, impossíveis de encarar. Embora a família Genunia seja muito famosa, Alan conseguiu identificá-la, apesar de ela raramente participar de eventos sociais. Pai, você não acha isso estranho? Enquanto Kalia estala os dedos, o conde Genunia desaba imediatamente. Acontece que ela já havia transformado seu pai em uma marionete sob seu controle, controlando assim toda a família Genunia. Então, como aquele cara descobriu? Ele até descobriu os guardas que eu havia escondido nas sombras. Enquanto isso, um homem corre até ela. Senhora Kalia, aconteceu algo em seu quarto. Quando Kalia chega em seu quarto, ela descobre que seu guarda das sombras está morto. O selo dele não foi ativado, o que significa que ele morreu sem revelar segredos. Kalia percebe que a pessoa foi colocada deliberadamente em seu quarto. Que interessante. Ele conseguiu uma grande vantagem sobre mim logo no nosso primeiro encontro, mas eu não faço a menor ideia do que Kalia está especulando. Depois que Aldia sai do baile, ela fecha a palma da mão e solta uma risada, zombando de si mesma. Então, a tola sou eu, afinal. O Alan que ela viu está muito além do que pessoas comuns podem alcançar. O Duque Aldia é chamado de Nobre Lord por todas as fações, um nobre que nenhuma delas ousa ofender facilmente. No entanto, seu olhar frio era como o de seu pai, então, no momento em que se encontraram. Aldia imediatamente se agarrou a esta última esperança de salvação, mas, no fim, foi inútil. Afinal, as fichas que ela podia apostar eram meramente emprestadas da caridade do Duque Aldia. Um poder falso que poderia desaparecer a qualquer momento, porque acima dela havia outros 4 irmãos. Comparada a eles, ela era apenas uma criatura lamentável que a família Aldia poderia dispensar. Sem o afeto de seu pai, Aldia sabe que certamente seria eliminada por seus irmãos. No entanto, justo quando ela se prepara para aceitar esse destino trágico, o grito de uma empregada quebra sua iminente condenação. Os jovens mestres Felon e Jig estão mortos. Aldia fica confusa ao ouvir essa notícia. Dos 4 irmãos que a atormentaram por anos, de repente, 2 estão mortos. E antes que Aldia possa reagir, outro grito trêmulo de uma empregada vem do andar de cima. O jovem mestre Tamilian e a senhorita Mariana estão mortos. Ouvindo isso, Aldia corre imediatamente escada acima. Testemunhando essa cena inacreditável, Aldia fica paralisada. O que diabos está acontecendo? Neste momento. Acima da propriedade Aldia, uma figura misteriosa se move rapidamente. É Rodan, completando sua missão.
Aldia sabe muito bem que seus irmãos não arrancariam suas máscaras tão rápido. Afinal, havia tantos herdeiros. Mas agora todos os seus irmãos estão mortos. Não faz sentido. Neste momento. Aldia se lembra do que aquele homem disse antes de partir, ainda assim, desejo-lhe boa sorte. Então, ele é a mente por trás de tudo isso. Enquanto ela pensa, arrepios percorrem todo o seu corpo trêmulo. E assim, da noite para o dia, Aldia se torna a única herdeira legítima dos Aldia, e ela não tem ideia do tipo de demoníaco com quem fez um pacto. Mas nada disso pode mais ser desfeito. As consequências de traí-lo. O destino de seus irmãos deixa isso claro. Então, agora, ela tem apenas um caminho a seguir. A cena muda para 2 meses depois. Eu recebo uma carta da Condessa Aldia. Isso me confunde, pois nunca tive nenhum tipo de negócio com eles. Quando abro, dentro há uma garrafa de vinho e um cartão. Este vinho é produzido no território imperial de Cernance. Apenas 3 garrafas por ano. Cada uma valendo milhares de moedas de ouro, e eu confirmo novamente com o mordomo deles. Isto é mesmo de Aldia. E o mordomo confirma. E esta garrafa de vinho é um presente que ela preparou pessoalmente. Depois de ouvir as palavras do mordomo, eu faço uma expressão confusa. Então, em apenas 2 meses, Aldia, a terceira filha da casa do Duque Aldia, tornou-se a Condessa Aldia depois que o Conde Aldia faleceu. Aldia herdou tranquilamente a posição de Condessa. Pensando bem, ela nem podia entrar neste escritório antes. Seus irmãos morreram de repente, mas ela permaneceu ilesa porque tem um álibi perfeito. Todos foram mortos durante o tempo em que ela participava do baile, e suas forças haviam sido eliminadas por seus irmãos. Quando ela retornou à propriedade do conde. Em outras palavras, ela não tinha poder para se opor a eles naquele momento. Kalia se lembra dos eventos anteriores e começa a suar frio. Então, ele utilizou até mesmo tais circunstâncias. Embora Alan a tenha rejeitado cruelmente na superfície, secretamente ele cuidou de tudo com perfeição. Ainda mais suspeito é que, mesmo que todos os herdeiros do Duque tenham morrido há mais de um mês, ele nunca iniciou contato. Depois de muito refletir, ela finalmente chega à única conclusão razoável: Alan está jogando um grande jogo. Embora a família Aldia tenha algum poder, não é nada comparado a ele. Em outras palavras, ele tem outros planos. Faraday tornou-se uma potência neste mundo sombrio apenas através do comércio. E o que lhe falta, a família Aldia tem. A única coisa em que Aldia consegue pensar é poder político. Então ele quer usar o poder político, o prestígio de Aldia. Aldia sabe bem que, uma vez feito um pacto, é irreversível, então ela deve lidar com tudo aqui corretamente. Agora, ainda assim, ela deve expressar sua gratidão. Os lábios inexpressivos de Aldia se curvam em um sorriso que ela mesma não percebe. Pela primeira vez, espero que ele goste do meu presente. Depois de entregar o presente, o mordomo de Aldia vai embora. O que eu não esperava era que Aldia, que enfrentava uma ameaça de morte, na verdade se tornou uma condessa. Eu sinto que algo está errado. A cena muda para vários meses depois. Agora, faltam apenas 5 anos para a história original começar. Jovem mestre. Não, devo chamá-lo de conde agora. Embora a cerimônia de herança ainda não tenha sido realizada, agora posso usar legitimamente o título de conde. Faraday. No entanto, isso não estava em meu plano original. Meu objetivo inicial não era me tornar um conde, mas desfrutar de uma boa vida sob um título nobre. Embora se desvie do meu objetivo inicial, não é necessariamente algo ruim. Então Eva me entrega uma carta. Esta é uma carta de Udia. Enquanto isso, eu pergunto a ele se há alguma notícia sobre o assassino de Leo. Evan balança a cabeça. A guilda não tem resultados até agora. No entanto, Evan está confuso. O seu propósito certamente não é vingança, é. Eu confirmo que isto é apenas uma precaução. Afinal, o efeito borboleta que eu causei fez com que o enredo do jogo se desviasse. Então eu abro a carta de Udi, curioso sobre o que ela contém. Desta vez, entre as linhas dançam as trivialidades diárias do orfanato. Recentemente, Dias tem-se divertido com shows de marionetes. Aquela garota, a loba da neve, está sempre absorta em brincadeiras com os amigos. Lina lê livros silenciosamente e faz artesanato. E Redon. Recentemente ficou obcecada em arranjar paisagens de jardim. Lendo sobre esses assuntos diários, eu inconscientemente sorrio como um pai orgulhoso. Embora os 5 grandes pecados não sejam meus filhos biológicos,
Eu observei esses pequenos crescerem no orfanato por mais de 5 anos e agora realmente sinto um sentimento de pai. Então eu perguntei a Evan quantos anos Yudia tem agora. Evan fica confuso com minha pergunta repentina. Ela deve ter 19 anos. A maioria das crianças que você trouxe pessoalmente naquela época têm mais ou menos essa idade. Ouvindo isso, a imagem obediente e gentil deles se despedaça instantaneamente na minha mente. São eles que destroem o mundo. Só de pensar já é aterrorizante. Quanto mais eles me agradecerem. Eu ri secamente. Eles provavelmente deveriam sair e explorar o mundo agora. Evan acena como se entendesse, mas... Você não os acolheu especificamente naquela época. Eu digo ao Evan que não é mais necessário. Eles cresceram, é hora de pensar no futuro deles. A razão pela qual eu juntei esse grupo foi para evitar que eles despertassem como os 5 grandes pecados que destroem o reino. Já que foram treinados a esse ponto, não há necessidade de mantê-los confinados no orfanato. Eu me lembro dos talentos individuais deles. Yudia governa a fé, Dias se destaca na esgrima. Lina é especialista em pesquisa, Snowwolf tem aptidão para a guerra. Raiden possui talento de apóstolo. Se eu conseguir colocá-los em posições adequadas. Isso não seria uma força tremenda? Este é um bom plano. Já que estou enviando cartas. É melhor eu preparar um presente para cada um dos 5 grandes pecados que estão prestes a entrar no mundo. Essas coisas seriam entregues mais cedo ou mais tarde de qualquer forma. Com o passar do tempo, a noite chega rapidamente. Eu passo um longo tempo escrevendo 5 cartas, selo-as e as entrego a Evan. Enquanto Evan se vira para sair, eu penso que, quando eles ganharem destaque no futuro, eu deverei conseguir uma parte dos espólios. A cena muda para alguns dias depois. Dentro do subterrâneo do Orfanato do Leste, desta vez. A Grande Lua emitiu instruções individuais para cada um de nós. 5 jovens leem a carta de Alan separadamente. Todos curiosos para saber quais tarefas aquele Lorde preparou para eles. Mas, exceto por Yudia. Os outros estão cheios de confusão e perplexidade. Isso é realmente uma missão. Porque parece uma conversa casual. Yudia confirma, eu não estava certo. Aquele Lorde disfarça comandos como uma conversa comum. Foi assim desde o início. Então, Yudia mostra a primeira carta. Ele identificou alvos para eliminação, emitiu missões e exigiu que nos reportássemos depois. Foi quando ele me confiou a Lua Azul, e todos nós fomos pessoalmente selecionados por ele. Então, Dias fala, isso é para evitar vazamento de informações. Mas ele também não entende muito bem. Não deveríamos visitá-lo pessoalmente ou usar comunicadores mágicos. Raiden também acha que Dias tem razão. Se o problema é o vazamento de informações, por que usar cartas? Encarando as dúvidas deles. E o dia lembra a todos novamente, espero que não tenham se esquecido. Tudo o que precisamos fazer é seguir as instruções. Vendo a confiança arrepiante de Yudia. Dias não entende, mas não se atreve a perguntar mais. Snowwolf ri, quebrando a atmosfera estranha. Vamos ler as outras missões. Momentos depois, todos leem suas cartas em voz baixa. A Grande Lua me guia para o reino noturno de Calabarn. A de Snowwolf é a colonia do deserto. Embora ela odeie desertos mais do que tudo. Raiden foi designado para a capital do entretenimento, Rashus. O destino de Lina é a cidade labirinto de Raltania. Quanto a Yudia, é o reino sagrado de Rosário. O que as cartas pedem são as missões que devemos executar a seguir. Dias não sabe o motivo. Mas a intenção daquele Lorde é que ele se torne um cavaleiro. A carta não apenas especifica a profissão, mas também promete financiamento contínuo e, para cada pessoa, ele marcou um presente em um local específico. Quanto ao que é, eles naturalmente saberão quando chegarem. Enquanto a voz de Yudia vai sumindo. Espero que todos se lembrem, nunca mencionem a Lua Azul em nenhuma situação. A menos que aquele Lorde mencione primeiro. E os 5 grandes pecados que deveriam destruir o mundo. Agora, envoltos na fé da Lua Azul, embarcam na jornada para cumprir as missões das cartas de Alan. O tempo passa rápido, e 3 meses se foram. Neste momento, estou pesquisando as diferenças entre magia e encantamentos. Embora eu tenha obtido a teoria dos livros, eu ainda preciso experimentar pessoalmente. Enquanto isso, pergunto novamente sobre Leo. Eva indica que está tudo como antes. A guilda não fez nenhum progresso. Eu sei que o efeito borboleta saiu do controle. Afinal, eu mudei a trajetória dos 5 grandes pecados.
Até mesmo a aldeia, que deveria ter morrido, tornou-se uma condessa. Atualmente, ela está expandindo sua influência política rapidamente. Com poder e influência crescentes, parece que a situação fugiu do controle. Então, eu sinalizo para o Evan parar de investigar o Leo, porque esta é claramente uma força oculta. Manipulando as coisas por trás dos panos neste ambiente. Quase nada pode escapar da vigilância da Guilda de Informações, mesmo que eu tente investigar coisas que não deveria. O resultado final pode ser apenas a destruição. Só de pensar nisso, me dá arrepios. Se esse tipo de coisa levar à morte, então tal prevenção não tem sentido. Contanto que eu não interfira nos assuntos deles, eles não devem agir contra mim. A menos que eu os procure ativamente primeiro, eles não têm motivo para me atacar. Não faz sentido investigar mais. Ao ouvir isso, Evan diz que fará a guilda parar a investigação esta tarde. Enquanto isso, Evan se lembra de outra coisa. Dias foi recentemente nomeado Cavaleiro de Caliban. Isso me surpreende. Eu não esperava que ele se tornasse um cavaleiro tão rápido. A cena muda. Mais 3 meses se passam e notícias de Dias chegam novamente. Ele já formou uma ordem de cavalaria. Estou confuso. Aquele garoto foi nomeado cavaleiro há menos de 2 meses, certo? Formar uma ordem de cavalaria requer no mínimo força de nível perito. Não é? Evan pensa o mesmo, mas para as notícias chegarem aqui instantaneamente. Caliban deve estar em polvorosa. As ruas estão cheias de boatos de que, nesse ritmo, um 5º cavaleiro sagrado surgirá em menos de 10 anos. A cena muda. Mais meio ano se passa, um ano inteiro desde que saíram do orfanato. Justo quando estou me adaptando gradualmente aos deveres de conde, Evan traz notícias chocantes novamente. Dias se tornou um dos únicos 5 cavaleiros sagrados de Caliban. Ao ouvir isso, eu paraliso por 2 segundos. Não é preciso se tornar um mestre da espada para conseguir esse título. O mestre da espada aqui se refere a um santo da espada. Os rumores sobre os santos da espada passaram pela minha mente como um turbilhão em Sicília. Um santo da espada precisa condensar uma lâmina de aura como base e despertar uma habilidade única chamada derivada. Então, o Dias realmente se tornou esse tipo de santo da espada. No entanto, de acordo com as informações do Evan, o Dias ainda não é verdadeiramente um santo da espada, está a apenas meio passo de distância. Aparentemente, ele ainda não condensou uma habilidade derivada, mas conseguiu o título de Cavaleiro Sagrado. Supostamente, até mesmo a 4ª lâmina, Fior, perdeu para ele em uma luta. Talvez ele tenha sido promovido excepcionalmente. A guerra de Caliban com os bárbaros do norte já dura mais de uma década. No ano passado, um dos 5 cavaleiros sagrados caiu em batalha, então tornar Dias um cavaleiro sagrado. Tanto estabiliza a moral quanto demonstra força ao inimigo. Teoricamente, levaria de 10 a 15 anos para o Dias adquirir uma habilidade derivada. O atual primeira lâmina de Caliban, Reinhard, conseguiu isso aos 32 anos. Reinhard. Eu conheço esse cara. Na terceira grande história. Ele sempre aparece como um aliado temporário. Começou a praticar esgrima aos 5 anos. E se tornou o mais jovem santo da espada da história. Mesmo com um talento tão absurdo. Ele levou quase 20 anos. O Dias conseguiu em 1 ano. Ele é sequer humano. Evan de repente estala a língua com isso, mostrando um pouco de inveja. Alan inconscientemente esfrega o queixo, sentindo a barba por fazer. Em outras palavras, quanto mais alto eles voam, maiores são os meus retornos. Enquanto isso, notei as cartas na mesa lateral. Em quase 1 ano, apenas o nome da Yudia permanece na lista de correspondência. Eu não vou receber nem as migalhas. Mesmo depois de chegar àquele reino sagrado, Yudia continua a enviar cartas para casa regularmente. O que ela menciona nas cartas são aqueles pecados mortais em que ela esteve imersa desde a infância. Embora o pequeno grupo deles pareça bastante ativo, eles nunca viram meu rosto antes. Eles deveriam pelo menos me agradecer pelos presentes. Eu estou me sentindo péssimo agora. Mas eu rapidamente balanço a cabeça para afastar o pensamento. Eu deveria ser grato. Eles não se tornaram os 5 grandes pecados que destroem o reino, então, contanto que estejam bem. Tudo está bem. A cena muda para o distrito central de Calum, onde um edifício magnífico serve como campo de treinamento para a Ordem dos Cavaleiros Eclipse de Dias e também como residência do comandante dos Cavaleiros Eclipse. O mais jovem mestre da espada da história do reino, Dias Macaran. Dias suspira suavemente. Seu olhar varrendo descuidadamente as cortinas entalhadas de frente para a mansão, quando um chamado, como o de um sino,
vem do pátio. Uma garota com um vestido bufante fica na ponta dos pés, acenando para ele. A luz do sol dança em seus cabelos. E Dias inconscientemente curva os lábios. Um ano inteiro se passou. Mas relembrar ainda o faz sentir um tanto envergonhado. Anos atrás, Dias perdeu tudo para a Cabra Negra. Incluindo Siri. Depois disso, tudo o que lhe restou foi uma raiva e um ódio incontroláveis. Embora a Lua Azul o tenha resgatado, essa não foi uma razão suficiente para jurar lealdade à Lua Azul. A Lua Azul prometeu dar-lhe uma chance de vingança, então ele seguiu as ordens da Lua Azul. Participou de treinamentos e executou missões perigosas. Essas missões se tornaram sua base para lutar contra as forças das trevas. Até que, um ano atrás, ele recebeu uma missão especial. Ele não prestou muita atenção ao presente mencionado na carta. Mas ainda assim foi verificar. No entanto, quando chegou ao endereço mencionado na carta, a cena diante dele o deixou completamente atordoado, porque Siri, que deveria ter morrido nas mãos da Cabra Negra, agora estava atarefada na estalagem, completamente ilesa. Só de pensar em como ele perdeu o controle ao vê-la pela primeira vez. Abraçando-a com força e chorando, ainda faz suas orelhas queimarem. Depois que Dias chegou ao endereço que Alan escreveu, ele viu Siri ali, que deveria ter morrido nas mãos da Cabra Negra. Ele estava confuso sobre o que aconteceu durante esse tempo. Quando essa tempestade emocional se acalmou, Dias finalmente ouviu de Siri sobre suas experiências ao longo dos anos. Depois de ser levada pela Cabra Negra, ela ficou em uma jaula escura por muito tempo. No entanto, bem quando estava sendo levada para o local da execução, um feixe de luz interrompeu tudo de repente. Ela escapou usando aquela breve oportunidade, mas seus dias lá fora não foram bons. Justo quando foi capturada por traficantes para ser vendida como escrava, um mercenário chamado Evan apareceu a tempo e a salvou. A partir de então, ela recebeu ajuda daquele lord. A carta que Siri mostrou foi escrita por ele mesmo. Sou extremamente grata por tudo que ele fez por mim. Se não fosse por ele, eu certamente estaria morta. Depois de ouvir a história de Siri, Dias não pôde deixar de se perguntar: como o grande Lua Azul pôde prever tudo isso? Afinal, ele nunca mencionou assuntos de família. Depois de se juntar à Lua Azul. Embora Yudia tenha deduzido os crimes da Cabra Negra a partir de vestígios residuais, ela não sabia de nenhum detalhe. Como ele sabe de tudo. No entanto, em pouco tempo, ele parou de pensar nessa questão. Em vez disso, a voz de Yudia surgiu: o Lorde sabe de tudo. Um dia você entenderá porque eu o sigo. Dias mastiga as palavras que um dia descartou, mas que agora, de repente, entende. Todas as perguntas se encaixam perfeitamente, como peças de um quebra-cabeça. Antes, ele não entendia por que Yudia estava tão ansiosa. Mas agora parece que o tolo era ele mesmo. Aquele Lorde já havia entendido tudo há muito tempo. Agora, olhando para trás, o que ele disse naquela época significava que ele já sabia de tudo. E ele vinha transmitindo certas dicas para aquela criança que sobreviveria sozinha. Vendo seu irmão ansioso, Siri fala e o tira de seus pensamentos. Pensando em seu desejo de vingança contra a Cabra Negra. Aquele Lorde certamente já sabia há muito tempo. Sua lâmina ousou agir por conta própria, mas ele ainda assim escolheu a generosidade. Para este homem corroído pelo ódio, a sobrevivência de Siri e aquele Lorde a protegendo secretamente em seu nome foi uma graça mais preciosa do que qualquer tesouro neste momento. Dias finalmente entende que as palavras de Yudia não eram a adoração de uma fanática. Não importa o que aconteça, Dias jura secretamente pagar essa dívida. De agora em diante, ele seguirá a vontade da Lua, se tornará um cavaleiro em Caliban. Se tornará o pináculo de Caliban e o rei dos cavaleiros. Agora, ele deve começar o primeiro passo de seu plano. Não importa quais dificuldades encontre, ele anseia por um dia expressar sua gratidão. E dar-lhe um retorno satisfatório, provando seu valor sob a luz do luar. Após recitar o grito de guerra do Cavaleiro do Eclipse em voz baixa, ele embarca na expedição para subjugar os bárbaros. Para forjar uma ordem de cavaleiros supremos digna da Grande Lua Azul, a cena muda para outro lado. Desde que voltei do baile do ano passado, fiquei obcecado em pesquisar encantamentos mágicos. Através de experimentos repetidos, esses encantamentos podem, de fato, alterar a essência da magia. Veja os 4 conjuntos de encantamentos que usei ao explorar as ruínas. A defração aprimora a incompletude da magia concluída, dobrando o alcance da dispersão. A deflexão estilhaça a forma da magia, fazendo os projéteis sofrerem um deslocamento espacial. A luz lazuli desce como um trovão, amplificando magias paralelas com acertos críticos.
E, finalmente, o padrão de difração concede efeitos de penetração mágica. Além disso, eu decifrei várias regras inerentes dos encantamentos. Não repetir o mesmo encantamento. Não usar encantamentos contrários à magia e o número total de encantamentos não pode exceder 5. Violar essas 3 regras de ferro fará com que a magia falhe ou perca poder significativamente, porque o meu núcleo mágico é muito pequeno. Eu só posso praticar uma vez por dia, devido ao contexto desta era. Os registros de gestos e frases babilônicos foram esquecidos há muito tempo, então nenhuma informação relacionada restou. No fim das contas, tenho que conduzir essa pesquisa sozinho. Descobri que, na verdade, gosto do processo. Embora minha intenção original ao aprender magia fosse apenas autoproteção. Agora, vamos testar os resultados destes 2 meses. Quando eu entoo os encantamentos, a magia inútil ganha um significado. Fixação. O relâmpago bruxuleante diante de mim para com o encantamento, mantendo sua forma explosiva como se o tempo tivesse congelado. Compressão. Com o murmúrio do próximo encantamento. A esfera de relâmpago, originalmente do tamanho de uma bola grande, encolhe de repente para o tamanho de uma bola de gude, enquanto permanece imóvel. Assim que a palavra, decomposição, é proferida, o relâmpago esférico se desfaz instantaneamente. E gradualmente forma um alvo claro. Florescer instantâneo. Quando solto meus dedos rígidos e profiro o encantamento final, uma imponente árvore de raios se ergue do chão. A brilhante árvore gigante de raios se solidifica em uma forma eterna, como se alguém tivesse apertado o pause em um relâmpago. Vendo isso, eu aceno com satisfação. A sequência dos encantamentos de fato afeta a forma da magia. Porque, da primeira vez, quando coloquei decomposição no início, não teve esse efeito. Mas, nesse momento, um grito de surpresa me interrompe. Olhando para trás, eu descubro. É Kalia, da casa dos condes de Genunia, e um homem de meia-idade. Neste momento, seus olhos estão arregalados e sua boca, aberta. Sua postura nobre habitual completamente desfeita. Isso é magia de origem. Como ela pôde vir parar aqui? A boca do homem de meia-idade está igualmente aberta, com uma expressão chocada idêntica à de Kalia. Usar magia de origem significa que sua força atingiu o nível de um mago de 7º escalão. Ouvir a conversa deles me deixa atonito. Eu sou um mago de 7º escalão. Depois que Kalia testemunhou Alan liberando sua magia, os dois logo aparecem na sala de recepção do Conde Faraday. A visita de Kalia à casa do Conde Faraday tem 2 propósitos principais. Ele claramente possui cartas na manga capazes de prejudicar gravemente Genunia. No entanto, ele permanece inativo. Portanto, ela quer entender as verdadeiras intenções de Alan. A segunda razão é verificar pessoalmente a força da misteriosa organização. Sob o comando do Conde Faraday, mencionada nos rumores, para vislumbrar a ponta do iceberg. Kalia pensou em um método, o mago de 5º escalão, Bianco. Ele foi expulso da Torre Mágica por pesquisar experimentos mágicos excessivamente desumanos. Sua força é inquestionável. Uma potência que poderia esmagar uma unidade inteira de soldados com as próprias mãos. Bianco é consistentemente arrogante, mesmo com a família Genunia, que o patrocina. Mas a expressão em seu rosto agora é inédita. O medo se espalhou por todo o seu corpo. Aquela magia demonstrada mais cedo. Era mesmo magia de origem. Logo, uma voz interrompe os pensamentos de Kalia. Então, o que traz a Condessa Genunia aqui? O olhar de Alan é idêntico ao da última vez. Aqueles olhos frios e impiedosos passando lentamente por Bianco e Kalia, como se estivesse completamente desinteressado na situação. Kalia diz apressadamente, minhas desculpas, Conde Faraday. Foi uma descortesia da minha parte. Eu estava ansiosa para encontrá-lo, e essa rudeza ocorreu. Após um momento de silêncio. Não digo isso para te julgar, mas uma coisa precisa ser esclarecida. O que eu usei não foi magia da origem. Minhas habilidades mágicas são comuns. No máximo, mal chegam ao 2º nível. Este mago deve ter notado que a magia não tem nenhuma utilidade real. Eu explico porque ela não pode defender nem atacar, mas para eles, essas palavras carregam outro significado. Aquele rosto sombrio parece avisar que o que aconteceu hoje nunca deve ser revelado. Assim como ao ver uma magia comum de 2º nível, o tio treme e fala primeiro. Minhas desculpas, meu lord. Meus olhos se enganaram. As pupilas de Kalia se contraem ligeiramente. É a primeira vez que ela ouve Bianca usar um tratamento formal. Ao ouvir isso, eu assenti com satisfação. Já que o mal-entendido foi esclarecido, o que os traz em visita a Faraday.
Kalia é pega de surpresa por essa pergunta direta e se apressa em se recompor. Apenas uma visita casual. Eu estava tratando de negócios aqui perto e pensei em visitá-lo. Conde. Então pergunto se há algo em particular, e Kalia balança a cabeça rapidamente. Eu analiso Kalia por um momento antes de falar. Lamentavelmente, devido a deveres oficiais urgentes. Temo não ter muito tempo para conversar com vocês duas. Então Kalia se levanta imediatamente. Não tem problema. Eu estava apenas de passagem, de qualquer forma. Obrigada pelo seu precioso tempo. Vou-me retirar agora. Enquanto ela está saindo, eu a chamo. Se precisar de um parceiro de conversa, você pode visitar o Duque Aldia. Na minha opinião, seus temperamentos são compatíveis. Então vocês devem se dar bem. Kalia encara aquele sorriso indiferente. Embora seus lábios e língua já estejam secos. Já que você sugere, visitarei o Duque. A carruagem leva Lady Genunia para mais longe. A voz confusa de Evan flutua ao vento. Aquela família notória do Oeste. Porque ela veio nos procurar. Como eu saberia. Não consigo adivinhar as intenções de Kalia. Eu não deveria ter exibido minha magia. Criando problemas desnecessários. Só espero que não se espalhem rumores sobre o abuso da magia da origem. Este lugar amaldiçoado é um mundo de fantasia sombria infestado de lunáticos. Aqueles que enlouquecem de ciúmes ao ver os fortes. Estão por toda parte. Ainda assim, ela deve ter entendido o que eu quis dizer agora há pouco. Certo. Embora eu tenha apresentado o Duque Aldia, essas duas famílias são rivais ferranhas. Lady Genunia deveria ir visitá-la e simplesmente não vir mais me procurar. Neste momento. A carruagem avança lentamente. Kalia fala novamente. A magia que o Conde Faraday usou era realmente magia da origem. Estranhamente, Bianco não responde de imediato. Não é magia da origem. Kalia fica perplexa. Então, sua reação de agora a pouco foi. Diante da pergunta confusa de Kalia, ele respira fundo para se acalmar. A origem é o reino supremo para todos os magos, como uma tela para criação irrestrita. Apenas magos que alcançam o 7º nível ou superior podem esboçar suas próprias leis únicas nesta tela absoluta. Mas a magia do Conde Faraday é outra história. A rigor, a magia dele está rasgando a tela inteira. Simplificando, ele está distorcendo regras que deveriam ser eternamente imutáveis. O tio de repente abaixa a voz. Ele fixou um trovão incontrolável no ar e depois estilhaçou pessoalmente a formação mágica que ele mesmo construiu. No entanto, aqueles padrões da formação continuaram a operar. Mais absurdo ainda, depois. Quando aquele homem demonstrou uma magia que desafia o bom senso, os padrões flutuando em suas pupilas carmesim. Eram claramente os de alguma grande divindade esquecida. Pensando nisso. O tio subitamente libera seu poder mágico para cortar seus pensamentos. Ele sente que sua cabeça está prestes a explodir. Ele pesquisou a magia da era esquecida e sabe bem o quão perigoso é continuar ponderando a verdade. O único conselho que ele pode dar é: nunca faça do Conde Faraday um inimigo. E, especialmente, nunca se oponha a ele. Neste momento, Kalia não pode deixar de sorrir amargamente. A maneira como Alan olhou para ela. Aquele rosto inexpressivo, olhos como águas profundas e paradas. Ela não conseguia discernir nenhuma de suas intenções. De repente, ela se lembra de suas palavras de despedida, Model. Ela já percebeu que se tornou uma peça no tabuleiro de xadrez. A cena muda para 5 meses depois. Hoje marca o 2º aniversário da partida das crianças do orfanato. Neste momento, consigo cuidar habilmente dos assuntos do Conde enquanto processo os negócios oficiais. Eu pergunto a Evan se há alguma notícia sobre as crianças. Evan faz uma pausa. Nenhuma notícia do lado de Udia. Mas há algumas de Genunia. Ouvi dizer que a casa do Conde de Genunia formou uma aliança com a casa do Duque de Aldia. Ao ouvir isso, levo um susto. As duas maiores potências sombrias realmente formaram uma aliança. Evan confirma, embora seja um pacto secreto feito no submundo. Então, pessoas de fora não teriam como saber. No entanto, a aliança é certa. Eu já estou em pânico. Eu guiei aqueles pecados para outro caminho, mas agora tenho que lidar com uma aliança entre duas potências sombrias. O reino de Astria está prestes a entrar em declínio. Neste momento, lembro-me do que disse a Kalia meses atrás. Fui eu que os fiz formar uma aliança. Mas eu rapidamente balanço a cabeça e afasto o pensamento. Kalia é orgulhosa e fria, e Aldia tem o temperamento do Duque Aldia.
É impossível que os dois trabalhem juntos. A aliança certamente se dissolverá em breve. Ainda assim, planejo escrever uma carta para ela. Para Kalia. Se pareci muito direto e frio antes, peço profundas desculpas. A razão é que não sou bom em me expressar. Espero que isso não pareça uma desculpa. Depois de escrever, peço para Eva entregar a ela. Então, olhe para a nota na mesa, onde até o nome está borrado. Quero saber como Radan e Snow Wolf estão, já que o dia mencionou em sua carta que eles haviam chegado aos seus destinos. Não recebi nenhuma notícia deles. Será que eles morreram no deserto? Se ela descobriu o presente sobre o qual escrevi na carta. Você deve se tornar excepcional entre todos os guerreiros, tornar-se a essência do clã dourado. Da família Babaia. Quando usado no jogo, concede um bônus de 20% na taxa de acerto crítico. Se obtido pelo pecado do orgulho, não apenas ela não cairia na vilania, mas poderia se tornar um grande membro do clã do lobo. Lembro-me que era assim que o equipamento era descrito. Eu revelei a ela a localização daqueles tesouros escondidos, originalmente planejando usar esses tesouros como fundos de emergência, esperando que ela pudesse se sustentar com seus talentos. Então, ela deve ficar bem, certo? Mesmo sendo uma nação de gladiadores, com o poder da manopla, ela deveria ser capaz de dominar lá. A cena muda para o lado sul da colonia do deserto. No final de uma caverna profunda no deserto, com passos arrastados, uma garota sai cambaleando da escuridão. Seu cabelo, antes curto, agora chega até a cintura. Embora exausta, sua provação finalmente terminou. Esta manopla de garra dourada é exatamente o presente que a grande lua azul lhe deu. Ela originalmente pensava que a lenda da essência do clã dourado era apenas um disparate, mas depois disso, ela percebe que não é apenas um conto de fadas. Quando era jovem, sua mãe lhes disse que sua tribo eram descendentes do rei de todas as feras, o clã dourado, descendentes dos governantes de todas as raças de feras. O item central da tribo principal dourada é um tesouro lendário transmitido por centenas de anos, concedendo-lhes poder e autoridade. Agora, Snow Wolf compreendeu sua verdadeira essência e passou por todas as provações de seu mundo interior. Snow Wolf sabe que não poderia ter conseguido tudo isso sozinha. Foi tudo por causa da grande lua azul. Lua Azul é tanta benfeitora que a salvou de experimentos mortais quanto aquela que lhe concedeu o poder para vingar seus pais contra o dragão negro que os matou. Esta dívida deve ser paga. Ela se lembra das instruções de Lua Azul quando partiu. Mesmo que não seja inteligente, ela entende que o Lorde quer muito mais do que uma mera gladiadora. Enquanto seus pensamentos fluem, o olhar de Snow Wolf naturalmente cai sobre a manopla. Aquela manopla onipotente, capaz de conceder o poder do clã dourado. No momento em que ela olha para a manopla, Snow Wolf finalmente entende a verdadeira intenção de Lua Azul. Tornar-se uma gladiadora famosa. Reunir o clã dourado espalhado por toda parte, restaurar sua glória e então, matar aquele dragão negro. No instante em que Snow Wolf sai da caverna, uma lua brilhante paira no alto dos céus. A luz azul da lua, caindo, tinge todo o deserto de azul celeste. Tudo para servir àquele senhor. Ela pronuncia esta declaração que agora se tornou seu mantra, o clã dourado, que governou todas as raças como grandes homens fera 500 anos atrás. Sob a iluminação da lua azul, será mais uma vez revitalizado.